Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula extra de geometria plana. Essa primeira questão, ela trata aqui de círculo, né? Então, para a gente relembrar aqui rapidamente algumas características do círculo. Vamos pensar aqui nessa corda que passa bem no centro aqui, ó. Aqui você tem o raio e aqui você também tem o raio. A área do círculo é πr ao quadrado. O diâmetro do círculo, chamar de D aqui, é o dobro do raio. O comprimento da circunferência do círculo, a periferia dele, chamar de C, é 2πr. E basicamente isso aqui, a princípio, já basta para a gente fazer a primeira questão. Enem 2022. Um cortador de grama elétrico tem o cabo plugado em uma tomada fixa, rente ao solo, plano de um gramado. O cabo de energia mede 5 metros e o cortador tem uma lâmina que corta 1 metro de largura. Atualmente, ele corta, portanto, uma região no formato de círculo, de raio 6 metros. O que é isso? São os 5 metros do cabo lá, do cortador, e mais 1 metro da lâmina, totalizando 5 mais 1, aqui os 6 metros de raio. Como ilustra a figura. Pretende-se usar adicionalmente um cabo extensor, de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área que corta atualmente. Confirma aí que você está vendo a lousa e está me ouvindo direitinho. Tudo ok. Qual a medida aproximada em metro do comprimento do cabo extensor? O que é que ele quer? Pretende-se usar adicionalmente um cabo extensor. Então, adicionalmente um cabo extensor. Ele vai colocar uma extensão aí, de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área que corta atualmente. Ele quer duplicar essa área desse círculo. Quanto tem que ser o raio para que duplique a área desse círculo? E aí esse a mais aqui vai ser exatamente o tamanho do cabo dessa extensão. Eu trouxe essa questão porque eu quero falar de círculo, mas veja que o Enem ele conta uma história em cima disso. Aqui tem uma tomada, ele fala que tem um cortador de grama, e aí o cabo é de 5 metros aqui. Só que o cortador de grama alcança ainda mais 1 metro. Beleza, ele tem uma área aqui, que é a área do círculo. Π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo. Certo? Beleza. Aí o raio é 6. Então, essa área vai ser π. O raio todinho aqui é 6. 5 mais 1, 6. 6 ao quadrado. Então, a área que esse cortador aqui alcança, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. 36 π está em metros quadrados. Muito bem. Aí o que é que ele quer? Ele quer colocar uma extensão para que ele alcance um pouco mais. Ele chegue mais longe aqui, com esse cortador de grama, de modo que essa área seja duplicada. Esse cálculo aqui, a gente vai chamar de A. Então, eu preciso agora, num cálculo B, verificar que raio eu preciso ter aqui completo para que essa nova área, um novo círculo aí que o cortador de grama vai alcançar, duplique. Então, a nova área eu vou chamar de A'. E ela tem que ser o dobro da de 36π. Tem que ser 2 vezes, porque ele pede na questão
que duplique. Ele quer que essa área aqui duplique, dobre, seja o dobro. Então, se ela é 36π, o dobro vai ser quanto? 72π metros quadrados. Concorda aí comigo? Me responde aí. Cadê você? Concorda, Luísa, Beli, Henrique, Grace, top. É isso mesmo. Então, a nova área vai ser π Rzão ao quadrado. Eu vou chamar aqui, ó, Rzão ao quadrado. Eu acho que abriram um áudio aí, dá uma checada. Que é igual a 72π. Veja, simplifica o π e esse raio é, então, a raiz quadrada de 72. Professor, eu não sei quanto é a raiz quadrada de 72. Dá uma checada aí, alguém abriu o áudio, dê uma checadinha para fechar o microfone, tá bom? Então, olha só, raiz quadrada de 72. Eu sei que esse 72 está entre dois quadrados perfeitos. Ó. Tem aqui o 64, que é o 8 ao quadrado, e tem o 81, que é o 9 ao quadrado. 72 está entre 64 e 81. Olha, raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz quadrada de 72 está entre 8 e 9. E observe que ele está muito perto do meio. Eu vou colocar aproximadamente aqui, ó, 8,5. 8,5 seria ali o novo raio, né? 8,5. Então, seria um círculo de raio 8,5. 8,5 é quanto ele precisa, mas ele já tem lá 6. 8,5 menos 6 é 2,5 metros, o tamanho que tem que ser a extensão, porque ele já tem 6 metros e precisa chegar em 8,5 aproximadamente, que é como a questão está pedindo, a medida aproximada. E a gente aproximou aqui. Então, eu tenho que 8,5 é o que ele precisa, 6 é o que ele tem, então a extensão vai ter que ser de 2,5, nosso gabarito letra E. Beleza? Fale aí para mim. Deu para compreender legal a questão? Bem, muito top. Ainda falando de círculo, é importante eu ressaltar ou mencionar aqui um segmento, uma parte do círculo chamada de setor circular. Ele tem um raio R aqui. Essa região, tipo uma fatia de uma pizza, é o setor circular. O nome dele, setor circular. Muito bem. Esse ângulo central eu vou chamar de alfa. Eu posso obter a área desse setor circular aqui, fazendo uma regra de 3. Por exemplo, olha, πr ao quadrado é a área do círculo completo. Vai ser proporcional a uma volta completa, que é 360 graus. Somente a área do setor vai ser proporcional a esse ângulo central aqui, ó, alfa. E aí você faz aí uma regrinha de 3 e resolve a questão. Ele pode também, e o Enem adora setor circular. Tem setor circular. Ano passado, inclusive, caiu questão envolvendo setor circular.
Imagine aqui um outro setor circular, que eu preciso dessa área. Mas eu não tenho o ângulo, eu tenho o comprimento desse arco aqui, por exemplo, aqui, digamos, L. Certo? O raio é R. Então, eu tenho que a área completa aqui desse círculo, que é πr ao quadrado, vai ser proporcional a essa periferia dele todinha, o comprimento de um círculo. E o comprimento de um círculo é 2πr. Então, essa área inteirinha do círculo completo vai ser proporcional a essa periferia do círculo, que é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Somente a área aqui do setor circular vai ser proporcional a esse comprimento aqui, ó, que eu vou chamar de L. Pronto. Você faz a regrinha de 3 e matou a questão. Bom? Olha, próxima questão, Enem 2014. É uma questão que fala a área de retângulo. Mas veja que o Enem, ele complementa, a banca coloca um pouquinho a mais. Não é só você achar a área do retângulo e pronto. Não é bem assim. A gente precisa aí interpretar esse texto. Vamos à questão, então. A forma e as dimensões de um campo de jogo para o futebol são estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, INMET, definindo no documento regras do jogo, que o campo seja retangular, que possua os limites máximos e mínimos para largura e comprimento. Ele já me disse que ele é retangular e vai ter um limite máximo e um limite mínimo. Para quem? Para a largura e para o comprimento, apresentados na figura a seguir. Estabelece também que o campo na figura a seguir deve ser dividido em duas metades iguais e que o ponto central deve estar localizado no centro do campo. Qualquer campo que atenda a estes requisitos é considerado oficial. Para a irrigação da área gramada do campo de jogo em determinada região do país, são gastos, em média, 6 litros de água por metro quadrado por dia. Quando eles vão irrigar esse campo aí, esse gramado, gasta-se, em média, 6 litros de água por metro quadrado por dia. Aí ele deu as dimensões, olha, o mínimo 75, o máximo 90 na largura, o mínimo 90, máximo 120 metros no comprimento. Ele deu mínimo e máximo. Qual será a economia semanal de água de irrigação em litros de um campo de futebol oficial que possua as dimensões mínimas de comprimento e de largura em relação a um campo construído com as dimensões máximas? Então, a gente vai ter que calcular as dimensões mínimas, as áreas, né, sendo do mínimo e do máximo, e comparar. Vamos fazer aqui no nosso cálculo A. Vamos obter no nosso cálculo A o mínimo, a área mínima e a área máxima. Eu vou ter aqui para mínimo, ó, a área mínima. Eu tenho que é 75 vezes 90. Professor, por que mesmo o senhor multiplicou? Porque a área do retângulo, você lembra, é o produto das dimensões. Se você tem aqui B, lá em cima é B também. Se aqui é H, o oposto dele também é H. Esses ângulos internos formam 90 graus. São as características de um retângulo. E a superfície dele é a base vezes a altura. É a largura vezes o comprimento. Então, eu vou fazer aqui, ó, 75 vezes 90, mínimo com mínimo. 75 vezes 90. E você vai fazer manualmente, vai me dizer quanto deu. Depois, vamos obter a área máxima, ainda dentro desse cálculo A. O máximo é 90 metros vezes
120 metros. E aí, quanto deu? Quanto você encontrou? Faz esse produto aí, por favor. Deu lá 6.750? Confirma para mim Sim, aí. Fizeram deu manualmente isso o mesmo. braço, sem calculadora, tá bom? Foi isso aqui? Sim, Metros quadrados. Beleza. E esse 90 vezes 120? Faça também aí, sem calculadora. Alcançou lá 10.800 800. metros quadrados. Beleza. Só que isso aqui, ó, veja bem, ele gasta por metro quadrado, ele explica lá em cima, bem aqui, veja só, para a irrigação da área gramada do campo de jogo em determinada região do país, são gastos, em média, 6 litros de água por metro quadrado por dia. Ele quer saber, ó, qual será a economia? Economia diária? Não, economia semanal. E com isso, eu tenho que prestar atenção que aqui são 7 dias. Né? Então, isso aí, ó, ele vai gastar 6.750 metros quadrados, é a área, que ele gasta 6 litros de água, em média, por cada metro quadrado. Só que ele quer isso aí para uma semana. Ou seja, vezes 7 dias. Eu vou ter que fazer esse produto aqui. Ó. Né? Do mesmo modo aqui, a área, 10.800 metros quadrados. Ora, mas quantos litros tem lá? É que ele gasta por metro quadrado? 6. E quantos dias? Uma semana. 7 dias. Aí eu vou precisar que você faça esse produto aqui, 6 vezes 7, 42, multiplica aqui e também é para cá. Faça manual no braço, sem usar calculadora. Beleza? Você encontrou aí 283.500? Confirma comigo. Sim ou não? Cadê vocês? Me deixaram sozinho na aula? Fizeram o produto? Deu isso ou não? Deu? Beleza, beleza. E esse segundo aqui deu 453.600? Sim ou não? Estão fazendo ainda? Faz aí, finaliza. Beleza. Então, olha só. A gente achou a área mínima, multiplicou pela quantidade de litros aqui que é gasto em cada metro quadrado por dia, não é? E aí, vezes uma semana, que ele quer o semanal. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque se você não multiplicar aqui por 7, só fizer por dia, depois experimenta lá, que você vai encontrar uma dessas alternativas. Entendeu? Se a pessoa esqueceu aqui do semanal, vai multiplicar bonitinho os metros quadrados, a quantidade de litros por metro quadrado por dia, e vai encontrar provavelmente aqui a letra A, salvo engano. Quer dizer, é uma questão simples, para terminar, tá? É uma questão que ele fala de retângulo, mas ele conta toda uma história. Tem uma área mínima, tem uma área máxima, ele gasta 6 litros de água por metro quadrado por dia, mas ele não quer em um dia, ele quer em uma semana. Que economia teremos em uma semana? Olha a sutileza aqui. O aluno ele vem, calcula 6 vezes
o metro quadrado aqui e encontra, depois que ele fizer a diferença, uma alternativa que vai estar errada. Ele sai certinho, bonitinho a alternativa, mas está errado. Então, você tem que ler com cuidado, interpretar com cuidado, ter paciência e marcar, identificar tudo que é importante na questão. Agora, aqui o cálculo B. O que é que a gente vai precisar fazer nesse cálculo B? Vai precisar fazer a subtração. Eu vou ter que fazer aqui o 453.600 litros no terreno, no campo com a área máxima, menos 283.500 aqui nesse campo já com a sua área mínima. E quando você subtrair, você vai encontrar aqui a letra C. Eu vou deixar essa conta para você fazer manualmente depois, com calma. Beleza? Diga-me, por favor, se você compreendeu, se está tudo ok, está tranquilinho aí, está muito fácil esse Enem. Tudo ok. Vamos seguir. Vamos em frente. Essa aqui que eu escolhi é uma de projeção ortogonal. Fizemos um simulado de velocidade essa semana e alunos bons, mesmo que não erram uma questão difícil, estão errando questões de que vai cair a projeção ortogonal. É um padrão, está lá, cai todo ano, certo? Então, a gente não pode errar uma questão fácil e acertar uma difícil. Isso aí, você perde ponto, é penalizado por causa disso. Você tem que acertar as fáceis, garimpar, buscar, catar na prova as questões fáceis. Depois as médias, depois você vai fazer aquelas fáceis que dão trabalho, que tem muita conta, e depois aquelas mais difíceis, que você teve uma dificuldade, talvez, na interpretação. Mas o caminho é esse. Se você erra uma questão fácil e acerta ali uma difícil, não faz sentido. Existe ali uma coerência pedagógica que vai ficar quebrada. Você vai estar dizendo que você consegue pular um muro, mas não consegue subir numa cadeira. Compreende? E aí você perde essa pontuação. Olha, Enem 2013. Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, que é chamado aqui, ó, de pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. Tem a mesma distância do pivô. De A até o pivô, tem a mesma distância de B ao pivô. É equidistante. A projeção ortogonal. Projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento E. Como é que você identifica a projeção, alcança a projeção ortogonal? Pensa num feixe de luz aqui, ó, na vertical. Uma luz jogando aqui na vertical e fazendo uma sombra lá no chão. Olha essa pessoa A aqui. E a pessoa B. Certo? O movimento aqui é mais ou menos esse, ó. Um arco aqui, ó. E aqui também vai acontecer aqui um arcozinho aqui. Beleza? Detalhe, se você olhar de cima, o que é que vai acontecer? Você vai ver apenas uma reta. Aqui, ó, quando você olha de cima, lá no chão, vai ter uma reta, bem aqui, ó. Só uma reta. A sombra que ele vai marcar lá no chão. Ele faz esse movimento aqui, só que eu estou olhando de cima. Quando eu olhar essa gangorra de cima, eu vou ver apenas essa reta. E o mesmo acontece bem aqui também. Eu vou ver uma retinha bem aqui. Pronto. Essa é a projeção ortogonal aqui dos pontos A e B. Ele só quer dos pontos A e B. Quando a gente olha para o desenho,
Aqui ele sugere outras coisas, né? Aqui para a gente. E a gente observa aqui na letra B, eu tenho exatamente a marcação no solo do que seria a sombra dos pontos A e B. Nosso gabarito aqui é a letra B. Tranquilo aí, gente? Falem comigo, deixa eu escutar a voz de vocês aí. Tá tudo certo mesmo? Sim. Beleza, beleza. Um sim tímido, eu acho que foi da Luísa, não foi? Sim. Explica de novo, beleza. Explico de novo, com prazer. Olha só, vamos lá. A gente tem que olhar aqui de cima. Quando pensa, imagine aqui duas crianças brincando na gangorra e você está olhando bem aqui, de cima. E você está olhando aquela sombra que é feita no chão. Quando a criança ou a pessoa A está bem aqui, ó, aí eu tenho aqui a sombra dela. À medida que ela vai fazer esse movimento aqui lá na gangorra, veja que a sombra dela vai só sendo projetada bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A sombrinha bem aqui. Isso aí é uma linha, é uma reta, bem aqui. E o mesmo acontece para o outro lado. Eu estou olhando de cima, eu olho para o chão. A projeção ortogonal é como se fosse a sombra desse movimento aqui no chão. Então, não vai fazer uma curva aqui no chão. Eu vou olhar só o que vai. Quando o ponto B está aqui, ó, aí a sombra está para cá. Quando ele se movimenta um pouco, a sombra está aqui. Ele vai se movimentando e ele vai só afastando a sombra, fazendo aqui uma reta. Então, você vai ter aqui duas retas. Essa reta e essa apenas, que é aqui a nossa letra B. Não mudou muito a forma, a explicação em si, né? Mas uma outra que sugere, que a gente encontra aí vários colegas na internet mencionando isso, é como se tivesse aqui um caminho, não é? E tem uma formiguinha aqui andando aqui, e essa formiguinha está fazendo xixi, ela vai marcando no chão, aqui embaixo, ó. Por onde ela passa, ela vai derramando aqui, vai pingando o xixi dela bem aqui, tá vendo, ó? Precisa de tratamento essa formiga, né? Tá com algum probleminha, mas ela vai formar só uma linha lá no chão. E aí, melhorou um pouquinho? Não. Deu aí? Melhorou? Deu para compreender? Melhorou um pouquinho, né? Depois, se não fez simulado relâmpago lá de projeção ortogonal, faça, tá bom? E vai aparecer. Enem 2011. Lá, tá acabando, tá, pessoal? Falta pouco, olha só. Na zona rural, a utilização de unidade medida como hectare é bastante comum. O hectare equivale à área de um quadrado de lado 100 metros. Na figura, há a representação de um terreno por meio da área em destaque. Nesta figura, cada quadrado que compõe esta malha representa a área de um hectare. Um hectare. Aqui está. O terreno em destaque foi comercializado pelo valor de 3.600.000. O valor do metro quadrado desse terreno foi de... Então, aqui eu tenho que ver quanto é que é essa área total primeiro. Ele falou que um hectare corresponde à área de um quadrado de lado 100 metros. Ele está querendo me dizer que um hectare são 10.000 metros quadrados. E isso é verdade. Mas ele disse lá, olha, 100 metros, aqui também é 100 metros, e aqui também é 100 metros, e aqui também é 100 metros. A área desse quadrado é 100 ao quadrado, ou seja, 100 vezes 100. Basta acrescentar 2 zeros, ó, metros quadrados. Aqui eu tenho 10.000 metros quadrados. Isso corresponde a um hectare. Eu tenho aqui em agrária a unidade principal, que é o are. Aí eu vou ter aqui o centiare e o hectare.
Cada múltiplo ou submúltiplo desse aqui, eu caminho 2 casas decimais com a vírgula. Se eu quisesse levar de hectare para are, eu multiplico aqui por 100, eu caminho 2 casas decimais. E da mesma forma para cá, 2 casas decimais. E vice-versa. Tá bom? Eu consigo transformar aqui are, hectare e centiário. Mas o Enem dificilmente ele vai pedir essa transformação aqui, é arriscado de dar, conforme ele falou para você. No vestibular tradicional, ele não ia dizer que um hectare eram 10 mil metros quadrados. Ele ia deixar você saber isso aí, ele ia querer que você soubesse. Mas o Enem não faz assim. Então, quantos quadradinhos eu tenho? Eu vejo que a gente tem aqui 12, né? Ó, 4, 4 e 4. 12. Eu tenho 12 quadradinhos e a área de cada quadradinho é de 1 hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados. Então, a área desse terreno, aí, essa área marcada, vai ser 12 vezes 10 mil. Basta eu colocar o 12 aqui e repetir ali os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Deu aí 120, né? A área aqui, 12 vezes 10 mil. 120 mil metros quadrados. A área do terreno. Mas ele quer saber quanto custa 1 metro quadrado. Esse cálculo aqui eu vou chamar de A, e agora o cálculo B. Para recapitular, o que é que está acontecendo? Bem aqui, ele conta para a gente que 1 hectare equivale à área de um quadrado de lado de 100 metros. Ele estava querendo que eu fizesse aqui o 100 vezes 100, para eu chegar em 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare. E isso você já sabia de pronto, inclusive de outras aulas. 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Ele fala na questão que cada quadradinho marcado desse aqui tem a área de 1 hectare. Ele conta isso bem aqui, ó. Cada quadrado vai ter a área de 1 hectare. Cada quadradinho desse. Aí a gente viu lá, poxa, quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, tem 12 quadradinhos aqui. Então a área desse terreno todo é 12 vezes a área de um quadradinho. Mas a área de um quadradinho é 1 hectare. A questão me falou isso. E 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Então, eu tenho 12, porque são 12 quadradinhos, vezes a área de um quadradinho, que são 10 mil metros quadrados. Perfez, então, 120 mil metros quadrados. Área do terreno. Esse terreno ele foi vendido por 3 milhões e 600 mil. E ele quer saber quanto é 1 metro quadrado. Então, basta que eu pegue aqui esses 3 milhões e 600 mil e divida pelo total de metros quadrados, que é 120 mil. 120 mil. Vou eliminar 1, 2, 3, 4 zeros com 1, 2, 3, 4 zeros. Olha, só o 36. Se eu pensar só no 36, ora, 36 dividido por 12 é 3. Mas eu tenho um zero lá. Então, eu tenho 30. 30 reais por metro quadrado. Nosso gabarito, então, letra A. Ah, professor, eu queria fazer uma regra de 3. Pois faça. Né? Eu tenho aqui condições de fazer para chegar em 1 metro quadrado, porque aqui, 120 mil metros quadrados, 120 mil metros quadrados custou quanto? 3 milhões e 600 mil. 1 metro quadrado aqui, vai custar quanto? X. Faz uma regra de 3 direta. Perceba que quando você multiplicar cruzado aqui, o 120 mil vai dividindo o 3 milhões e 600, que você pode fazer direto, pegando o dinheiro, o valor total desse terreno, e dividir lá pela quantidade em metros quadrados que ele tem. Beleza, queridos, queridas? Tranquilo? Podemos ir em frente? Podemos sim. Alguém ficou com dúvida? Alguém quer que eu repita, que eu volte?
Posso ir em frente? Manda um ok aí para mim se eu posso ir em frente ou se você quer que eu volte alguma coisa. Beleza, maravilha. Não, sério, gente, me responda de toda a pureza d'alma. A matemática para o Enem é difícil? É muito fácil dar aula para vocês. Vocês entendem tudo tão rápido, tão fácil. Olha, eu vou deixar essa por último, tem várias áreas aqui. Tá? Eu vou trabalhar essa aqui que tem um círculo inscrito, um círculo por dentro do quadrado e um círculo circunscrito, um círculo por fora do quadrado. Enem 2022. Uma empresa de publicidade está criando um logotipo que tem o formato indicado na figura. O círculo menor está inscrito. Inscrito é por dentro. O círculo menor está por dentro, está inscrito no quadrado ABCD. ABCD. E o círculo maior circunscreve o mesmo quadrado. Ele está por fora. Circunscrito é por fora. Considere S1 a área do círculo menor e S2 a área do círculo maior. A razão, a divisão, o quociente da área do círculo maior para o círculo menor é igual a... Vamos obter isso aqui, então. Olha, eu já sei que a área do círculo é πr ao quadrado. Ele não me deu os raios aí. Eu vou dizer que o raio desse círculo menor, eu vou chamar para ele de R, Rzão. Rzão. Pronto. É o raio desse círculo. Rzão. Então, eu tenho o lado do quadrado, porque isso aqui tudinho vai ser o Rzão também. Então, isso é o diâmetro. E o diâmetro está bem aqui, coincidindo com o lado do quadrado. É R mais R. Então, aqui é quanto? 2R. Eu tenho um quadrado de lado 2R. Eu vou colocar aqui um quadrado de lado 2R. Então, aqui nós temos, veja só, 2R, 2R. E tudo aqui é 2R. Eu vou obter a diagonal desse quadrado. Por quê, professor? Porque eu observei que a diagonal desse quadrado coincide com o diâmetro do círculo que está por fora. Se eu conseguir achar a diagonal desse quadrado, eu percebo que ela é o diâmetro do círculo circunscrito, do círculo que está por fora. E eu estou precisando do raio dele para eu fazer a área. Então, essa diagonal bem aqui, ó, a gente já sabe, não é? A diagonal de um quadrado é o lado do quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 2. A diagonal desse quadrado vai ser... Quanto é que é o lado desse quadrado? É 2R. Então, é 2R vezes a raiz quadrada de 2. Mas eu estou vendo que essa diagonal todinha é o diâmetro desse círculo. Isso aqui, essa diagonal todinha aqui, é o dobro do raio do círculo grande. 2R raiz de 2. Então, desse ponto B até o ponto C, perdão, o ponto D, essa medida todinha, ela é 2R raiz de 2, porque é a diagonal do quadrado. Ah, não lembrava disso não, professor. Pois faça o teorema de Pitágoras bem aqui. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Você vai encontrar que esse Dzinho é 2R raiz de 2. Vai ser exatamente o lado vezes a raiz de 2. Então, se desse ponto B até o ponto D é 2R raiz de 2, você concorda comigo que aqui é R raiz de 2 e aqui também é R raiz de 2. Ora, tudo não era 2R raiz de 2, eu estou querendo a metade. O raio desse círculo menor, perdão, do círculo maior, que eu vou chamar de R', era essa diagonal 2R raiz de 2, que é o diâmetro, mas é a metade, ó, dividido por 2. Então, o raio R',
que é o raio do círculo maior, ele é quem? R raiz de 2. Agora eu vou fazer a razão, a divisão, o quociente entre as áreas. Ele quer a área do círculo maior, que é S2, dividido pela área do círculo menor, que é S1. A área do círculo a gente sabe que é πr ao quadrado. Quem é a área do círculo maior? Ele quer do maior para o menor. A área do círculo maior é π vezes o raio dele. Quem é o raio do círculo maior? É R raiz de 2. Então, vezes R raiz quadrada de 2 ao quadrado. Dividido pela área do círculo menor. Aqui, ó, o raio é R. Então, é πr ao quadrado. Eu vou simplificar logo esse π. Vou deixar esse R quadrado normalmente lá no denominador. E lembra que esse 2, ele distribui para cá e para cá também. R ao quadrado é R ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Simplifica esse R bem aqui, ó, ao quadrado. E o 2 do expoente simplifica com 2. Aqui tem um 2 que não precisa aparecer nessa raiz quadrada. Aqui o índice é 2. Cancela e sai apenas o 2. E a razão entre as duas áreas é aqui a nossa letra C, ó, 2. Eu vou recapitular rapidamente aqui para você. Veja só, eu tinha, ele quer a razão do círculo maior e o círculo menor, as áreas. Muito bem. Aí eu tenho o raio do círculo menor aqui, que eu chamei de R. Ele não tinha me dado essas áreas, esse raio. Chamei de R. Eu sei que a área dele é πr ao quadrado. Agora eu estou precisando do raio do maior. Eu observei que se aqui é R, aqui também é R, isso aqui tudo é o diâmetro do círculo menor e coincide com o lado do quadrado, ó. São congruentes, têm a mesma medida. E a diagonal desse quadrado é exatamente o diâmetro, o dobro do raio do círculo que está por fora. Mas quem é essa diagonal de um quadrado? É o lado vezes a raiz de 2. Essa é a fórmula. L raiz de 2. E aí, então, eu tenho aqui que o lado é 2R, matei a diagonal do quadrado, que é 2R raiz de 2. Só que eu não quero a diagonal. Eu quero a diagonal, que é o diâmetro do círculo que está por fora. Eu quero a metade desse diâmetro. Eu quero só o raio. Se tudo é 2R raiz de 2, é porque o raio é R raiz de 2. Aqui também. Ou eu pego esse 2R raiz de 2 e divido por 2, porque eu quero a metade. Então vai ter o R raiz de 2. Aí a questão acabou. Eu vou fazer aqui a área do círculo maior, π é rzão ao quadrado, que eu chamei de R'. Quem é? É R raiz de 2 ao quadrado. Aqui está. E a área do círculo menor, π R ao quadrado. Cancelei o π, distribuí o expoente, simplifiquei R quadrado, o radical e o expoente simplifica também, restando apenas quem? 2. Nosso gabarito letra C. Beleza? Cadê vocês? Beleza. Maravilha. Vamos em frente, então. Temos aqui 8 minutos. Essa aqui a gente vai fazer as contas juntos. Beleza? Enem 2021. Na aula passada tinha uma parecida com essa, de outro ano. Ano passado teve uma semelhante a essa também, que ele dá várias áreas, ele te testa em várias áreas, ele vai querer isso de você. Tá bom? Em 21 caiu, em 24 caiu também. Isso cai. Olha só, que ele economiza. Ele exige várias áreas de figuras planas de você, coloca um enredo, um texto em cima, e economiza numa questão e explora logo um monte de coisa. O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a sua divulgação em sua loja.
A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de 0,01 real por centímetro quadrado. Então, por centímetro quadrado, ele faz esse investimento. E que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão esses modelos: triângulo, equilátero, quadrado, retângulo, hexágono e círculo. Para fazer uns cartõezinhos, né? Que ele vai usar de divulgação da loja dele. Tem esses modelos aqui. O dono da loja está disposto a pagar, no máximo, 80 centavos de real por cartão. Ele vai pagar por cartão, no máximo, 0,8. E escolherá, dentre esse limite de preço, o modelo que tiver o quê? Maior área de impressão. Ele vai querer aquele com maior área. Use 3 como aproximação para π e 1,7 como aproximação para raiz de 3. Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para impressão um quê? Triângulo. Qual desses? Bora para o triângulo. Eu vou chamar aqui de 1. É o triângulo. É um triângulo equilátero de lado 12. Eu vou ter que obter a área antes. Eu vou ter que obter essa área, não tem escapatória. Mas eu posso já saber qual é a área máxima de cada cartão, que eu já não faço, não multiplico mais pelo preço. Olha só, vou pôr bem aqui um cálculo A. A área vai ficar aqui de stand-by. O que é que está acontecendo? Ele vai pagar por centímetro quadrado um centavo aqui, né? 1 centavo por centímetro quadrado. E quer pagar, vai pagar, pode pagar ou decidir um limite máximo de 80 centavos por cartão. Então, se ele tem um limite máximo de 80 centavos por cartão e é pago por centímetro quadrado desse cartão 1 centavo, se eu faço essa divisão, eu tenho a área toda, a área máxima, no caso que eu vou poder contratar por cartão. Poderia fazer uma regra de 3? Poderia. Olha como vai cair na divisão. Quanto é que ele paga por centímetro quadrado? Ele vai pagar por centímetro quadrado 1 centavo de real aqui. E aqui uma área. Só que cada cartão lá, ele está disposto a pagar 80 centavos por cartão. Então, qual vai ser a área desse cartão? X. Veja, 1 centímetro quadrado, ele paga 1 centavo. Para ele pagar 80 centavos, que é o que ele quer pagar por cartão, quanto tem que ser a área desse cartão? Aí você vai multiplicar cruzado e vai observar aqui, 0,01x é 1 vezes 0,8. Eu posso já nem colocar esse zero. X vai ser igual a 0,8 dividido por 0,01. Veja que ganha tempo quando você percebe aqui, ó. Você ficar desenhando, mas tem mais segurança fazer a regra de 3? Pois faça. 1 centímetro quadrado é 1 centavo. Quantos centímetros quadrados? Vai ser 80 centavos. Veja, como é que eu vou dividir isso aqui? Ó? Eu posso multiplicar por 100, não posso multiplicar por 100, numerador e denominador? Se eu multiplicar por 100, o numerador e o denominador, multiplicando por 100. Por quê, professor? Para eu ganhar aqui, tirar essas casas decimais. Ó. Vai ficar 1. E lá em cima vai ficar quanto? Ó? 80. Aí eu vou ter, então, que essa minha área máxima aqui vai ser de 80 centímetros quadrados. Ou seja, eu vou procurar aqui figuras cuja área não ultrapasse 80, mas seja a máxima possível. Se tiver várias menores do que 80, me interessa a máxima. Eu já fiz os cálculos aqui, eu já sei que ele vai pagar 80 centavos por cartão. O outro caminho era achar as áreas e sair multiplicando. Já imaginou? Vai achar aqui em centímetro quadrado e sair multiplicando 1 centavo para cada uma delas. Uma trabalheira sem fim, demorada. Então, já sei que a área máxima é 80 centímetros quadrados.
é a área máxima do cartão, 80 centímetros quadrados. Eu vou ver quais desses vai ter isso como área máxima. O primeiro é um triângulo equilátero de lado 12. A área do triângulo equilátero é o lado ao quadrado, então é 12 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 4. Ele vai querer saber se tu sabe a área de um triângulo equilátero. É o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Tem que saber. Não pode chegar lá na hora da prova, a área do triângulo equilátero é... Né? Não é assim. É a área de um triângulo equilátero. Tem que estar de pronto. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 12 ao quadrado é 144. Raiz de 3, ele pede para eu fazer o quê? 1,7. 1,7 dividido por 4. Eu vou deixar você fazer essa conta aí. Daqui a pouco tu me fala, faz no braço, manual aí. 2. O cartãozinho é um quadrado de lado 8. Então, é um quadrado e o lado é 8. Esse quadrado de lado 8, eu vou ter que saber a área do quadrado. Então, nós temos aqui, ó, o lado é 8. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, é 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8. E eu também não vou te dizer, tu que vai me dizer depois. 3. Retângulo de lados 11 e 8. Eu tenho que calcular essa área. Eu sei que a minha área máxima é 80 centímetros quadrados. Dessa forma, eu vou pagar só 80 centavos por cartão, que é o que ele está disposto a pagar. Então, é 8 por 11. Então, 8 por 11. A área de um retângulo nós já vimos. Que eu tenho que fazer base vezes altura. Ó. 11 vezes 8. Você já vai me contar quanto é. Quarta figura. Hexágono regular de lado 6. Você sabe que o hexágono é aquele regular. O hexágono é aquele polígono que tem 6 lados, não é? 6 lados. E se ele é regular, os 6 lados são todos com as mesmas medidas. E o lado aqui desse hexágono é 6. Então, tudo aqui é 6. Ó. E dentro de um hexágono, nós temos 6 triângulos equiláteros. O segmento que vai do centro do hexágono para o vértice, no hexágono regular, ele é do tamanho do lado. Então, para eu obter essa área do hexágono, eu acho a área de um triângulo equilátero e multiplico por 6, porque tem 6 triângulos iguais a esse aqui dentro. Então, é 6 vezes L a área do triângulo equilátero, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado é 6. Então, 6 ao quadrado, raiz quadrada de 3, dividido por 4. Então, é 6 vezes 6 ao quadrado é 36, raiz quadrada de 3 é 1,7, dividido por 4. Beleza, pessoal. Vamos lá agora ver o que é que eu tenho até 80 centímetros quadrados. Essa primeira aí deu quanto? Vocês fizeram o cálculo? Alguém fez? Veja lá se chegou em 61,2 centímetros quadrados. Foi isso aí que deu? Foi uma mãozinha aí para mim, dá um ok. Alguém fez? Na mão, manual, trabalho braçal? Legal. Esse, 64 centímetros quadrados. Já viu que esse aqui está fora. Foi abaixo de 80? Foi abaixo de 80. Mas eu tenho um melhor do que ele aqui, ó. Né? Então, esse aqui está fora. Porque ele quer a maior área. Esse já deu 64. E esse é 61. Ambos foram menos do que 80, que é o máximo. Aqui eu tenho 8 vezes 11. Você provavelmente chegou facilmente aqui no 88 centímetros quadrados. Serve esse? Não, porque a área máxima é 80 centímetros quadrados, porque ele só quer pagar 1 centavo por centímetro quadrado.
Se ele vai pagar 1 centavo por centímetro quadrado, ele vai alcançar aqui esse 80 centavos por cartão. Então, a área máxima tem que ser quanto? 80 centímetros quadrados. Essa deu 88. Essa está fora também. Essa não serve. E aqui, eu tenho 36 dividido por 4 é 9. 9 vezes 6 é 54. 54 vezes 1,7. Veja lá se deu o próximo ali. Bem, 91, 91, 92, 91,8. Confirma aí. 91. Fizeram trabalho braçal? Fizeram na mão aí isso? Beleza? Serve esse? Não. Por quê? Porque o máximo é 80 centímetros quadrados. Está fora. Vamos fazer o círculo aqui, então. É um círculo de diâmetro 10. Veja, diâmetro 10. Diâmetro é o dobro do raio. Então, esse quinto aqui, porque até agora só está o 2. É o quadrado. Bora para o círculo. O círculo cujo diâmetro é 10. E a gente sabe que diâmetro é o dobro do raio. Se o dobro do raio é 10, é porque o raio é quanto? 5. Então, a área dele vai ser πr ao quadrado. Π ele pede na questão que eu faça igual a 3. Então, é 3, o raio é 5. 5 ao quadrado. Ora, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, vezes 3, 75 centímetros quadrados. Veja, aqui deu 75 centímetros quadrados. E para cá, 64 centímetros quadrados. Veja que os dois estão no limite, que é de 80 centímetros quadrados, porque ele quer pagar 1 centavo por centímetro quadrado. Então, o máximo é 80 centímetros quadrados. Esse aqui deu 64 e esse outro aqui deu 75. Bem, só que ele está querendo aquele com a maior área. E aquele com a maior área vai ser exatamente esse círculo. E o nosso gabarito, então, aqui é a letra C. Perdão, letra E. Beleza, pessoal? Olha, a gente vai finalizar a nossa aula aqui. Depois, refaça essas questões. Dê uma olhada aí na geometria plana. Olha no nosso livro, veja o que é que ele tem cobrado, como é que tem vindo isso. E aí, a gente não está fazendo nada diferente do que ele está cobrando ao longo dos anos. Gostaria de colocar alguma coisa diferente, mais sofisticada ali e tal, mas não temos, tá bom? Eu preciso só de mais 2 minutos da sua atenção, só para eu marcar aqui contigo a potência de ponto. Potência de ponto é um assunto que pode te ajudar, raro também, chance pequena de aparecer, mas eu preciso mostrar aqui para você a potência de ponto, rapidamente. O que é isso? Olha, se eu tenho 2 segmentos secantes, seccionam um círculo dessa maneira. Aqui é um segmento A, um segmento B, um C e um D. O ponto é interno aqui, ó, de interseção. A vezes B, o segmento A vezes o segmento B é igual ao segmento C vezes o D. Ó. Se ele coloca, de repente, uma praça, tem um lago, e aí nesse lago tem aqui 2 pontes, 2 passarelas que se tocam aqui, ele dá a medida do A, do B, do C e pede a medida do D. É potência de ponto. O segmento A vezes o B é igual ao segmento C vezes o segmento D. Se o círculo, se a interseção estiver aqui fora, eu tenho aqui um segmento A, só esse aqui, um segmento B. Aqui um segmento C e só aqui dentro um segmento D. Nesse caso aqui fica A vezes isso aqui tudinho, que é A mais B. Vai ter que ser igual a C. Da mesma forma, vezes isso aqui tudinho, ó, C mais D. E o último caso é se estiver aqui tangenciando aqui, ó, um segmento tangente e o outro secante.
Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Eu vou ter aqui que esse A ao quadrado é igual a B e, claro, vezes isso aqui tudinho, que é B mais C. B mais C. Essa aqui é a potência de ponto. Potência de ponto. Fica a dica aí para você. Não é muito comum, mas é bom a gente ter essa noção. Um grande abraço para você. Amanhã é nosso simulado, o último simulado desse ano, tá bom? Aqui no curso. Participe amanhã. Vai lá se não der tempo, são 2h30 para 45 questões. Se não der tempo, você faz lá as mais fáceis. Escolha lá 15 questões e busque pelas mais fáceis. Se der para catar as médias, também faça isso. Lute pela sua aprovação, lute pelos acertos. Grande abraço para você, um beijão e até a próxima aula.